Está no ar mais uma edição do EngCast para você que quer ficar antenado sobre tudo o que rola no mundo da tecnologia. Eu sou a Mafê Bisotto e hoje a gente vai falar sobre UX, User Experience, com dois convidados que estão aqui com a gente. É o Samuel Carvalho, que é UX Coordinator aqui da Eng. Tudo bem, Samuel? Tudo bom, Mafê? E também aqui o Nicolas Santos, que é UX Coordinator do Banco BV. Tudo bem, Mafê? Tudo certo? Legal. Bom, já que a gente está com alguém de banco aqui, eu queria começar falando do mercado fértil que a gente está vendo aí nesse mundo das finanças, né? Eu nunca vi tantas fintechs surgindo, bancos digitais. Você vê que tem inúmeros meios de pagamento agora, né? O que motivou aí todo esse burbulho aí de coisas novas aí no mundo das finanças? Legal. Assim, dá para perceber que esse movimento vem muito das fintechs, né? O surgimento dessas fintechs tem feito com que o mercado acabe se mobilizando e olhando um pouco mais para a própria experiência, que é o que as fintechs têm oferecido de diferencial, né? Uma experiência fluida. Muitas delas não têm agências físicas, né? Então o cliente ele se resolve todo pelo aplicativo ali, pelos canais digitais. E os bancos que têm mais tempo aí de casa, né, estão tendo que se reinventar nesse sentido, né, tentando oferecer uma experiência igual, até mesmo superior. Então a gente vê essa movimentação dos bancos muito por conta desse movimento que as fintechs têm feito, né. Um mercado competitivo, né? Sim, total. E essas fintechs elas estão comendo um pouco ali a parcela, né, de clientes dos bancos já mais antigos e consolidados. Os bancos tiveram que se coçar. A gente vê várias iniciativas, né, de bancos muito tradicionais também entrando nesse mundo digital. Samuel, não só no mundo das finanças, mas no geral, né? Por que as empresas estão buscando tanto UX? Hoje já é uma necessidade, né? Olhar para a experiência do usuário é uma grande necessidade para você não ficar para trás. Hoje, as empresas que não olham, elas perdem o mercado. Você vê a diferença de empresas que olham e que não olham, elas ficando muito para trás, né? Porque você criar um produto focado para o seu usuário é muito mais relevante do que você criar um produto no achismo, né? E ter ser meio soberbo, né? Achar que você sabe o que o usuário está pensando. Então, quando você realmente entende a cabeça dele e se aprofunda nele, você vê que o que ele quer, às vezes, é uma coisa totalmente totalmente diferente do que você está fazendo, né? E aí você entende isso, você consegue fazer um produto mais assertivo e trazer ele mais para próximo de você, né? E é engraçado, porque você trabalha com isso, mas você também é usuário em várias outras coisas que você interage na vida. Sim, então, exatamente. É bem interessante. Você não quer adivinhar o que a pessoa precisa, porque cada mercado é diferente um do outro, mas essa experiência própria também ajuda, né? Exatamente. Até quando você mapeia os tipos de personas, né, que vão consumir aquele serviço, você identifica necessidades diferentes. Por exemplo, qual a necessidade para uma pessoa mais velha, para uma pessoa mais nova. E aí, quando você consegue mapear isso, você consegue criar soluções mais assertivas e voltadas para a experiência daquela persona. Falando em idade, queria fazer uma pergunta para o Nicolas. A gente vê que os bancos digitais, por exemplo, os jovens já vão direto, né? Como é que é isso, assim, com relação ao approach aí para os diferentes públicos? Perfeito. Assim, é muito do que o Samuel falou, né? Tem que entender como que é o comportamento da persona e até mesmo qual que é a necessidade dela e o que ela tem de expectativa, né? Até mesmo sobre atendimento. Então, assim, a gente no Banco BV, inclusive, tem feito um movimento de contratar pessoas acima de 50 anos para fazer um atendimento para pessoas também que são mais seniors, né? Que tem uma idade ali mais elevada, porque eles podem ter trazer uma mesma linguagem, né? Se colocar mais no lugar daquela pessoa ali, né? Trazendo um atendimento mais personalizado para ela.
né? E aí, em relação ao aplicativo, a gente precisa levar isso muito em consideração, né? Saber que grande parte das pessoas hoje não são digitalizadas, então que não tem o costume de acessar aplicativo, tem a geração mais nova aí que já está nascendo com isso, mas a geração tipo acima dos 30 anos não tem tanto costume, e aí você precisa prever que o seu aplicativo ele seja acessível para essas pessoas, até falando de necessidades especiais aí, né? Hoje está muito em alta também o tema de acessibilidade, né? A gente olhar para esse público que foi muito deixado de lado, né? Nessa questão de transformação digital. Então, é entender a necessidade, o comportamento de cada pessoa e tentar trazer uma experiência personalizada para ela, né? Para que ela Isso se que você sinta falou ali. é muito interessante, porque, por exemplo, a gente está aqui em São Paulo, né, uma capital, numa bolha, a gente está falando de tecnologia, então a gente tende a achar, todo mundo está aí inserido na tecnologia, mas não é bem assim, né? Quando a gente pega pesquisas do Brasil todo, é bem diferente, até muita gente desbancarizada, inclusive, né? Perfeito, total. Então, é super importante fazer esse tipo de pesquisa e fazer esse levantamento para entender quem que é o seu cliente e o seu público ali que vai consumir dos seus serviços, justamente para entender isso, né? Às vezes a gente quer ofertar um aplicativo para aquele cliente que muitas vezes tem um smartphone que não é nem compatível com o aplicativo, ou que não tem nem espaço suficiente para instalar aquele aplicativo, não tem uma qualidade de internet bacana para navegar, né? É super importante, e aí uma das etapas ali do processo de UX é justamente essa parte de descoberta, né? De ir lá pesquisar, entender quem que é o público, fazer um levantamento quantitativo ali, descer um pouco mais no qualitativo e ver as necessidades específicas para você tomar uma decisão que faça sentido para o seu cliente. Perfeito. E hoje, Samuel, você queria complementar alguma coisa? Eu queria Desculpa. complementar. E quando a gente consegue fazer esse mapeamento das personas, a gente consegue prever que às vezes a solução para uma pessoa de maior idade, por exemplo, a gente consegue trazer uma usabilidade para ela, às vezes não no digital, mas fora do digital também, né? Então a gente pode pensar em alguma coisa que a gente melhore a experiência dela dentro de uma agência, por exemplo, né? Então, quando a gente constrói a jornada dessa persona, a gente consegue identificar quais são os principais problemas que ela tem ali e como que a gente interage com ela para melhorar a vida dela. Eu já vi uma vez falando que os bancos digitais é tudo online, né? Você não tem a questão física, só que no futuro, de repente, ter um espaço que é café, loja e tem ali um guichê de um banco que para quem quer falar sobre alguma coisa, né? De repente é uma solução bacana. Bom, mas o que eu ia falar com você, Samuel, é sobre, falando do digital mesmo, o cliente pode falar, o usuário, né? Cliente é outra coisa. Mas o usuário ele está cada vez mais imediatista. Então ele quer, por exemplo, atrasou um pouquinho ali para entrar numa página, já fica sem paciência, ou quer falar com alguém, tem que ter o chat lá, tem que ter uma pessoa que responda rápido. Sim. Como que é esse caminho aí? A gente mapeia algumas métricas, né? Uma métrica de performance, que a gente sabe que se demorar mais de X tempo para carregar o seu serviço, vai ter um abandono muito grande de usuários da sua aplicação. Então, como uma boa prática, né, que a gente aplica é pensar sempre na performance, tanto de navegação, como que ele navega e como que ele consegue passar os steps da sua aplicação, e quanto tempo isso demora para carregar também. Então, a gente pensa em tecnologias que facilitam essa interação. Eu falei aqui de cliente, escapou, mas tem o User Experience e também o Customer Experience, né? O Gostaria que vocês falassem sobre a diferença. O CX ele é um pouquinho mais voltado para a experiência do consumo, né? Então é mais voltado na área de marketing, como que eu me relaciono com esse consumidor, como que eu faço uma campanha para atingir ele. E o UX é na usabilidade. Cara, como que eu trago uma melhor prática para esse cara navegar, entendeu? Então tem essa diferencinha. São jornadas diferentes, né?
de CX e de UX, que dentro de um determinado produto elas podem se andar junto, se agruparem ou não, ou cada uma ir para um lado. Inclusive, até complementando, né, a parte de UX, ela está prevendo muito essa jornada de uso, né, da solução ali, do produto e do serviço. E o Customer Experience, ele prevê uma etapa de pós-venda, né, aquela etapa que ele consumiu o serviço e como que ele se relaciona futuramente com aquele produto e serviço, né. E Nicolas, uma pergunta pegadinha agora. Você acha que o usuário estando tão imediatista, enfim, tão antenado, ele que acaba motivando uma melhoria aí em UX, ou são as melhorias de UX cada vez mais, enfim, modernas, que estão deixando o usuário mal acostumado? Eu acho que hoje as duas coisas, tá? Tem uma questão que é até interessante a gente falar, né? A gente falar do mercado financeiro, as fintechs e tal, e aí eu vou falar do banco ali, de um aplicativo de um banco que tem uma usabilidade boa, uma experiência boa. Só que nem você comentou, eu também sou usuário, né? Eu, sei lá, eu consumo iFood, eu uso Uber, eu uso Rappi, uso Apple, e todas essas empresas, elas estão levando o nível de experiência, estão subindo a régua. Então, quando a pessoa vai se relacionar com um serviço que eu estou desenvolvendo, com um produto e serviço, a régua dela já está muito alta. Então, isso está puxando todo mundo para cima. E eu estou tendo que prever essa expectativa, porque a pessoa não está mais comparando o Banco BV com talvez o Nubank ou com o Neon. Ela está comparando com essas outras dezenas de produtos e serviços que ela consome. E a gente tem que estar sempre tentando alcançar essa expectativa e antever necessidades que às vezes ela também não percebe, né? A gente não consegue entrevistar um usuário e perguntar o que você imagina, o que faltaria. Dificilmente a coisa está no subconsciente dele e não vai nem conseguir externalizar. A gente tem que captar isso e conseguir trazer, né? Tem a frase do Henry Ford lá que ele fala, né? Se eu tivesse perguntado para as pessoas o que elas queriam, elas iam falar que queriam cavalos mais rápidos. E não um automóvel. Tipo, o cara vai falar, o que é um automóvel, né? Tipo, não sei ainda. Então, acho que tem muito disso. E aí uma coisa vai levando a outra ali. E quando o usuário ele se acostuma com uma experiência boa e ele vai para uma aplicação que não tem essa mesma experiência, ele fica frustrado, né? Não, aconteceu comigo outro dia. Eu fui pedir uma comida no restaurante, né, que você deu exemplo, só que não era nessas plataformas que a gente está mais acostumado atualmente. Era uma outra X. E eu desisti. É isso. Vocês conseguem mensurar assim os ganhos que uma empresa tem quando ela começa a trabalhar com UX? Sim, a gente tem métricas para prever isso daí também, né? Trazer a prova de que aquela aplicação ela realmente está dando resultado. Uma das práticas mais usadas em e-commerces hoje em dia é o teste AB, né? Onde a gente desenvolve uma interface voltada para a experiência do usuário e compara com a interface que a gente tem hoje no banco. E aí a gente consegue medir se realmente a solução prevista ali, focada na experiência do usuário, converte mais do que a solução que ele tem lá hoje. Então, isso a gente traz uma grande prova, assim, é bem imediato, né? Você consegue medir e falar, olha, a interface que a gente fez pensada no usuário está convertendo 20% a mais do que a interface que você tem hoje. Essa é só uma das formas, tá, que a gente faz para medir. Tem N formas aí de medir. Às vezes é só um aumento de captura de cliente, depende o tipo de serviço, né, que a gente vai medir. Acho que até complementando, assim, né, falando de métrica, que nem hoje as empresas elas usam muito o NPS, né, que ele mede ali se a pessoa indicaria ou não indicaria aquele serviço, né, e aí dentro disso você consegue ver a qualidade do seu serviço, né, da sua empresa. Resenhas também, né, a gente mede... o review, né. Por exemplo, nas lojas, quando a gente tem um aplicativo
e você vai puxar lá as resenhas que tem dele, é ruim, demora muito para abrir. Depois que a gente refez ele, a gente começa a acompanhar isso também, como estão as resenhas, será que melhorou? É claro que muita gente só comenta coisa ruim, né? Quando a aplicação tá boa, mas isso a gente pode medir também e falar, pelo menos diminuiu a quantidade de comentários ruins, né? Então a gente já sabe que a aplicação ficou melhor. Boa. Nicolas, que funcionalidades que o BV tem que você gostaria de ressaltar aqui pra gente em UX? Em UX? Olha, a gente tem um time de UX assim que existe há 3 anos, né? Então quando eu entrei lá na empresa era um time de 5 pessoas, hoje a gente está com quase 70 designers. Uau! Então é um time que está crescendo, ao mesmo tempo que o time de UX está crescendo, as áreas de produto e de tecnologia também estão crescendo, então ainda, se eu for falar, ainda falta abraço para algumas coisas, né? Porque são mais de 100 squads, a gente não está presente em todas. E uma das qualidades que eu vejo assim do banco é de fato estar aplicando ali, colocando o cliente no centro, né? Então está trazendo um planejamento estratégico cujo, sei lá, eu vou começar a olhar mais para NPS, o que meu cliente está falando dos meus produtos e serviços, e isso ajuda a empoderar a nossa área, né? Porque aí a gente começa a construir soluções mais focadas nas necessidades dos nossos clientes ali, dos nossos usuários, e não a partir da minha ótica de produto e ótica de negócio, do que eu quero atingir com o meu negócio. Então a gente tem uma inversão que eu acho que o mercado trabalhou muito nesse sentido, né? Agora que a gente está tendo essa virada de chave, que é de fato eu não construir mais olhando com a expectativa de negócio e tentar vender para o cliente. Agora eu vou na rua e tento ver a necessidade do cliente, trago isso para dentro de casa e vou trabalhar uma solução que faça sentido para ele, que seja sustentável para o negócio, para ele se manter e que de fato resolva algum problema na vida dele e que tenha uma experiência bacana, que tenha qualidade. Então eu vejo que isso assim é super bacana dentro do BV e a gente está tendo um empoderamento super grande, assim, desde o CEO até as camadas mais baixas de estratégia. Que legal. Você quer falar alguma coisa da Eng ou posso partir para a próxima pergunta? Não, aqui na Eng a gente identificou que muitos projetos que a gente fazia, a gente não trazia essa experiência do usuário, né? E a gente começou a mapear como uma necessidade, né? Vamos construir produtos com essa experiência, né? Trazer isso para dentro do nosso portfólio de produto. Então a gente criou uma oferta, né? A gente conseguiu mapear lá todas as etapas que uma empresa precisa aplicar as metodologias e a gente criou essa oferta e estamos agora vendendo também para os nossos clientes. Está bem legal. Falando nessas etapas, né? Quando você fala em UX design, por exemplo, tem muita gente que tende a pensar que é só, sei lá, as cores, enfim, a diagramação ali do site ou do app, mas vai muito além disso, né? Sim, sim. Conta pra gente como que é. Esses desenhos de telas é só uma das etapas, né? Então a gente tem a etapa de descoberta mesmo, é onde a gente vai a fundo, vai conhecer quem é o usuário, vai entrevistar eles, identificar necessidades, as dores, né? Depois a gente passa por etapas de definição, que a gente define mesmo quem que é a persona que a gente vai atuar, a gente define a jornada dela, a gente constrói essa jornada, a gente identifica os pontos que a gente consegue trazer de melhoria. Depois a gente faz um workshop em conjunto fazendo a ideação, né? Trazendo diferentes pontos de vista com pessoas estratégicas da empresa, né? Então, traz pessoas de tecnologia, pessoa de produto, gerente de área, pessoas de negócio. E nesse workshop cada um vai dar sua ideia, a gente acaba construindo esse produto, essa solução junto na visão do usuário. Então a gente pega tudo que a gente mapeou ali e falou, cara, como que a gente resolve esse problema, né? E aí depois que a gente fez isso, a gente define um MVP para esse produto. Definimos esse MVP, a gente cria um protótipo só para validar o valor, se realmente o que a gente desenhou, que a gente entendeu de necessidade, tem valor para o cliente.
a gente faz essa validação, se for tudo ok, aí a gente passa para a etapa de desenho de tela, que é a versão final, que aí a gente aplica algumas heurísticas de usabilidade, como usar as cores estrategicamente, a gente cria uma hierarquia, né, de elementos, posicionamentos estratégicos, e aí sim, depois de tudo isso desenhadinho, a gente consegue partir para o desenvolvimento do produto. Nossa Senhora, né? Quem está ali do outro lado nem imagina que tem todo esse caminho aí. Tem alguma etapa que você gosta mais, Nicolas? Eu gosto bastante dessa etapa inicial, que é a descoberta, né? Que é de fato tentar entender qual que é o problema que a gente está resolvendo, né? Sentar com o usuário ali, com o cliente e ouvir quais são as dores, né? Acho que tem uma etapa também de conhecer o mercado, né, que você está inserido, que aí você faz benchmark, você vê empresas na área que já resolvem esse problema, como que elas resolvem, né? E dá para fazer ali uma matriz para entender os gaps, né? De tipo, essa resolve dessa maneira, mas não resolve esse ponto, não resolve esse ponto. Com isso a gente começa a criar o nosso repertório para ir para essa outra etapa de ideação, né? Que com todo esse entendimento de problema ali, a gente consegue sentar e começar a propor soluções para aquele problema específico. E é muito gostoso fazer esses workshops colaborativos, né? Quando a gente começa a entender a visão de outras pessoas também sobre uma determinada... A gente quer trazer uma solução para esses clientes, né? Para essa persona. E ver a visão de cada um, de diferentes áreas, nossa, é um enriquecimento muito grande, né? Você fala, cara, o cara tá pensando num negócio que, putz, eu jamais pensaria, que legal, vamos agregar isso, vamos juntar com a ideia do Nicolas e criar uma solução visando quem? O usuário. Então é muito gostoso. Sempre que a gente... Você já mostrou que você tem que estar aberto a, enfim, a opinião dos outros, Exatamente. né? Que características o profissional ali que trabalha com o UX deve ter além dessa? Muito boa. Assim, eu acho que a empatia é fundamental, né? De fato, você vestir o sapato do outro ali, se colocar no lugar dela. Tá aberto a ouvir sem julgar. É isso que eu ia falar. Fundamental. Quando a gente começa a dinâmica, né? Por exemplo, se está participando um diretor, se está participando um gerente, a gente deixa claro que todos ali têm a mesma voz, né? Que não importa se ele é o diretor ali, a gente vai criar em conjunto. Então todo mundo vai opinar, todo mundo vai dar as suas ideias, a gente vota, né? Não é decidido... Claro que se tiver ali, cara, um impasse, tem um decisor ali, uma pessoa que toma uma decisão. Mas a gente toma a decisão em conjunto, né? E como é a rotina de um UX designer, assim? Nunca é a mesma coisa, né? Não, é sempre um problema diferente, né? Tem alguns formatos, né? Lá no Banco BV a gente tem um time que ele atua por demanda em squads que não tem um designer dedicado. Esse time, cada hora ele vai estar atendendo uma squad do banco com uma necessidade ali e tal. Então vai ser meio que um problema diferente a cada momento. E tem um outro formato que é o UX trabalhando dentro do squad ali, dedicado a um produto específico. Essa pessoa vai acabar se tornando mais especialista em relacionado ao assunto, né? Mas acho que grande parte do tempo é isso, né? Trazendo a frase que você citou dos cavalos, né? Que quando eram cavalos, qual que é a melhoria? Cavalos mais rápidos. Ninguém imaginava que ia ter o carro. Hoje, vocês, como profissionais que sempre estão pensando ali também no que vem para o futuro, como que vocês imaginam que vai estar esse mercado mais para frente? Eu imagino que, cara, quem não pensar na experiência do usuário não é daqui para frente, não. Já é uma realidade hoje. Se você começa a construção de um produto sem olhar as necessidades do seu cliente, não, do seu usuário,
Cara, minha dica é nem faça, porque a chance de falhar é muito grande. Já tem a chance de não dar certo você olhar para a experiência dele. Imagina se você nem olha para isso, né? Então, eu vejo como fundamental isso daí. Seu palpite, Nicolas. Eu acho que hoje é um dia, um mundo muito mais conectado, né? Cada vez mais as coisas se integrando. Tipo, a gente fala muito de internet das coisas, ainda tá super intangível, né? A gente imaginar, sei lá, uma casa inteligente com, sei lá, sua geladeira conectada com o seu smartphone, que está conectado com a cafeteira e te avisa quando acabou, sei lá, o leite, né? Mas daqui para frente as coisas vão estar muito mais conectadas. As empresas estão se preparando muito para isso, a tecnologia tá avançando para que isso aconteça, né? Então está construindo esse caminho. E aí isso se conecta muito com o que o Samuel falou, né? A gente vai precisar cada vez mais olhar para as necessidades das pessoas e entender cada vez mais as pessoas. No fim das contas, todos somos pessoas, né? Então, assim, disciplinas como antropologia e coisas do tipo, né? Design, ele é muito focado em pessoas, né? A gente acha que não servia nada na faculdade? Pois é, tipo, nossa, eu tive antropologia na faculdade, eu falei, cara, antropologia, Só que aí depois eu fui ver, cara, que legal, tem um monte de método de pesquisa aqui, cara, olha que bacana. Para você descobrir, de fato, né? E aí tem alguns métodos ali que eles precisam ser bem aplicados para que você também não enviese. Não adianta eu fazer uma pesquisa, sair aqui na rua com um protótipo perguntando para as pessoas, você usaria esse produto? 90% das pessoas vão falar que sim. Eu falo, sim. Só que o que as pessoas falam não é o que elas fazem também. Então tem uma técnica por trás para você tentar descobrir aquilo sem fazer uma pergunta fechada de sim e não, sabe? Então hoje eu vejo que o mundo vai estar cada vez mais conectado e que essa parte de experiência, de pensar... E aí não digo que é só um papel do UX, né? Eu acho que a instituição como um todo tem que estar olhando para isso, né? A pessoa de produto, a pessoa de tecnologia precisa vestir essa camisa e não deixar dentro de uma expectativa de um time específico, né? Acho que é uma transformação cultural mesmo. Pois é, e dando o exemplo agora, né, de finanças, a gente viu que teve um salto absurdo, né, de inovações, então a gente vê que tem um campo muito grande aí para investir. Samuel, que boas práticas você acha que tem que ter nessa área? Cara, uma dica aí de boas práticas é não tenha medo de testar, né? Teste, reteste, mesmo, cara, falhar é uma consequência. Se você fizer um teste e falhar é uma consequência. Então, refaça, reteste até você achar o seu caminho aí e a sua conexão com o seu usuário. E para você, Nicola? Quer falar mais alguma? Tem, cara, de boas práticas de UX, cara, use cores estrategicamente quando você for fazer um layout, né, fazer uma definição de layout. Que mais, Nicolas? Tem a parte de arquitetura também. Faça uma boa estrutura de planejamento de tela, né? Uma hierarquia, construa uma hierarquia bem consistente, de acordo com a mensagem que você quer passar. Que mais? Cara, eu acho que assim, eu acho que o teste é mega importante, de É verdade. o principal Hoje é o a teste. gente tem um monte de ferramenta assim que possibilita você testar as coisas sem de fato ter que desenvolver. Tem muitas. Inclusive uma que tá super em alta aí, que é o Miro, que todo mundo tá usando para fazer dinâmica em grupo e tal. Você consegue fazer um layout ali fácil, mandar o link para uma pessoa, chamar ela num vídeo, tipo, colher percepções, sabe, sobre a experiência dela. E o outro ponto seria conversar com seus usuários, né? É a mesma coisa, assim, tá muito fácil hoje em dia você recrutar pessoas, né, da sua própria base ali de clientes, selecionar algumas pessoas para poder entrevistar
e descobrir de fato qual que é o problema e as dificuldades que ela tem, né? Ou pegar aquelas pessoas que foram até o saque ali, que estão bem pé da vida mesmo. Essas pessoas que é legal você entrevistar, porque você fala, cara, o que aconteceu lá? Por que você ficou tão pé da vida assim? Aí você vai entender que, putz, caramba, tem um cenário ali que não foi mapeado e que a pessoa acabou caindo ali naquela lacuna e ninguém tá olhando para aquilo, sabe? E aí, quando você identifica isso, como é que é para juntar todos os setores ali da empresa para trazer soluções? Legal, então, você conseguindo identificar, o legal é você conseguir tentar quantificar o quanto daquilo daquele tipo de problema que está ferindo talvez no seu NPS, o quanto daquilo que está chegando para o seu saque, para o seu atendimento, que está fazendo com que os seus clientes abandonem o produto, e aí você vai conseguir ver ali uma priorização, né? Para você começar a levantar essa bandeira entre as áreas e falar, olha, isso daqui é muito importante, isso daqui está fazendo com que a gente perca dinheiro, perca cliente, e aí com isso você começa a colocar isso numa esteira para pesquisa mesmo, né? De se aprofundar naquele problema, né? Ver quem está resolvendo aquele problema. Entra na esteira que o Samuel falou, né? De imersão, ideação, prototipação e teste, até você chegar à solução e colocar aquilo ao mercado e ver se de fato Tem que tomar funciona. cuidado só quando for pegar esses insights, né? Para ver se não é um problema isolado. Às vezes uma pessoa fez um escarcéu, gritou, reclamou, mas é uma coisa isolada que só aquela pessoa deu um problema com ela e 99% dos seus usuários não reclamam daquilo. É o quali, né? Descer nesse problema seria fazer um qualitativo, de você ir a fundo, entender aquele caso, e depois você tem que fazer o quantitativo. Que é de fato, cara, quantas pessoas dentro do nosso ecossistema têm esse tipo de problema? Ah, é 5%. Tá, beleza, 5% não quer dizer que não seja importante. Eu vou dar um exemplo. 5% é bom, é considerável. Eu trabalhei na Netshoes, a gente tinha acho que 300 milhões de acessos por mês. 1%, 2% de acessos que eu falo, esse problema acontece com 2%. Cara, sei lá, 300 mil pessoas, sabe? Tipo, parece que não, mas tem que olhar para isso também, né? Só que isso vai te ajudar a você criar ali a sua hierarquia de prioridade, né? De tipo, nossa, isso daqui de fato tem 10% das pessoas reclamando daquilo. Vamos resolver primeiro esses casos. Então, isso tá doendo, tá fazendo com que a pessoa abandone e ainda sai aqui reclamando, vai lá para Reclame Aqui, vai lá no app, fala mal então vamos olhar para isso aqui primeiro e depois a gente olha para outro problema. Falando dos desafios, esse é o principal deles? Do trabalho de UX? De UX, eu acho que tem esse, que é de fato entender o problema e aí conseguir fazer essa priorização. Eu acho que a gente ainda tem alguns desafios em relação à tecnologia, né? Às vezes você já trabalha numa tecnologia que está mais legada, que eu vou dar um exemplo, às vezes é um problema de tecnologia. Eu trabalhei numa empresa, e aí eu não vou falar o nome, que a gente tinha um problema que, putz, o cliente ele tinha um produto, aí ele tinha um login para acessar a área do cliente. Ele tinha um outro produto, ele tinha um outro login. E não fazia o menor sentido para o cliente. Por que ele tem que ter 10 usuários diferentes? A empresa é a mesma, os produtos se relacionam. Só que na base da tecnologia, cada database que salvava aquele login era um. Então era isolado, porque isso foi construído, sei lá, 20 anos atrás, cada um tinha uma linguagem, eles não se falavam, os sistemas não se falavam. É um problema muito estrutural de tecnologia. A gente já entendeu o problema, já sabe o que ele está trazendo de dor, mas como é que eu resolvo isso na parte tecnológica que eu, tipo, cara, eu vou ter que mudar talvez o meu sistema, ou sei lá, minha infra inteira, né? E eu vejo que ainda tem bastante desafio nesse sentido. Empresas que nascem 100% digitais já é ótimo, né? Estão mais tranquilas em relação a isso. Agora, empresa que tem 10, 20, 30 anos já de existência, tá passando por essa transformação de
quebrar legados. Um dos grandes desafios também é cultura de empresa. Empresas que têm essa cultura conservadora, é muito difícil você trazer essa visão ágil para eles. Tem muita resistência, né? Então, eu vejo como principal desafio... Não só a cultura, como também o porte, né? O tamanho da empresa... Tem muita empresa, por exemplo, que tem um legado lá e você fala, cara, vamos trazer uma solução aqui para os nossos clientes e fala para os caras, cara, eu só preciso que a API comece a exportar isso daqui que vai resolver. A gente coloca numa sprint ágil lá para fazer isso, os caras não dão atenção, falam, deixa esses caras aí, tem ciúmes e isso acaba praticamente atrasando todo o seu roadmap de produto, ou realmente não funciona mesmo porque o cara lá da outra área não quis ajudar. Aquela coisa, a inovação tem que ser de cima para baixo. Se as pessoas de baixo ficam tentando e quem está lá em cima não quiser, melhor mudar de empresa, pessoal. Eu acho que as áreas têm que estar abertas a essa nova cultura. Né? Esse ponto que o Samuel trouxe é extremamente importante, a cultura, né? A gente fala de transformação digital, as pessoas acabam focando mais na tecnologia, né? A tecnologia é a ferramenta, né? É o meio que você vai conseguir transformar. A transformação, ela tem que ser cultural. É mudar a mentalidade que não dá para fazer isso da mesma maneira que eu fazia 20 anos atrás. O mercado mudou, as pessoas mudaram, a percepção delas mudaram, tem muito mais concorrência, né? Então é uma mudança cultural mesmo, de dentro, de pensar de outra maneira, de tentar fazer as coisas de outra maneira e colocar o cliente no centro, que é a grande dificuldade, né? Eu tenho certeza que muita gente que está aqui nos assistindo ficou muito curioso, teve interesse em, de repente, trabalhar nessa área. Então, vocês poderiam dar dicas assim, de onde encontrar mais informações? Tem algum curso de UX? Como é que funciona isso? Perfeito. Eu posso falar de algumas escolas que eu conheço e aí não é nem merchan, não estou ganhando nada para isso. Mas hoje tem muita escola assim, focada em UX, né? Então tem a HAL Bootcamp, tem a Mergo, tem a Terra, né? Tem a Ironhack. Não é merchan mesmo, porque ele está falando o nome de todos. Imagina se ele estivesse ganhando de todas, eu tá rico aqui. Pessoal, deem curso para mim, por favor. Eu faço todos. Tem muita, né? Se colocar lá no Google curso de UX, User Experience, vai ver que tem bastante, né? Então tá muito acessível. Hoje também a comunidade tem muito conteúdo, né? Tem muito artigo, tem muito vídeo, muito podcast falando. Então dá para quem quiser aprofundar um pouquinho, se pesquisar mesmo no YouTube, já acha muito material. No Spotify, colocar UX no Spotify ali, procurando podcast, tem muito podcast já focado, com entrevistas de pessoas, grande maioria dessas pessoas, inclusive dos cursos, podcasts e que fazem materiais para vídeo, são do mercado, então são pessoas que estão vivendo isso, estão trabalhando com isso, né? São informações legais. E tem bastante livro também, né? É só se interessar e ir atrás, né? O segredo é esse. Tem muito material hoje. Bom, com certeza essa área é fascinante. Eu queria agradecer por esse bate-papo. A gente podia ficar até amanhã conversando aí sobre UX, que realmente é muito legal. Sim. O pessoal da técnica aqui está super interessado também. Tá muito bacana esse bate-papo. Legal. Vamos combinar de fazer um outro depois? Vamos. Opa, bora. Tô dentro. Samuel, obrigada, viu? Eu que agradeço Nicolas. o convite. Obrigado. Eu agradeço muito o Nicolas também aí ter aceitado participar com a gente, foi muito legal. Maravilha. Valeu. Muito obrigado. E obrigada a você que nos assiste. A gente vai se encontrar aí num próximo Engcast. Até mais. Pessoal, eu já ia me esquecendo. Depois deem um pulinho no site da Engineering e confiram as oportunidades de trabalho.